Boa noite. Que bênção estarmos reunidos para adorar o Senhor mais uma vez, no meio desta semana. É um oásis no meio da semana estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor e meditar na vontade de Deus. Você lembra da oração do Pai Nosso, como registrado lá em Mateus capítulo 6? Tem uma parte que diz: venha o teu reino, seja feita a tua... Mas ela não sempre vai ser feita? Ou não? Não é verdade? Por isso que nós devemos orar assim. Na perspectiva do ser humano, a gente sempre ora: Senhor, seja feita a sua vontade. Mas isso é uma expressão da nossa fé. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre vai ser cumprida. Nós estamos estudando a vontade de Deus e observando dois tipos, digamos assim, de vontade de Deus. Quem tem acompanhado está lembrando bem. Quais são? É bom uma pessoa que fale assim, com firmeza. Ninguém? Uma pessoa que diga assim, é isso. Vamos lá? Como? Decretiva e a revelada, que é a dos mandamentos, dos preceitos, né? É isso mesmo. Tem a decretiva e tem a dos preceitos. Qual é a secreta? É a dos decretos, a decretiva. Essa é a secreta. E qual é a revelada? É a dos preceitos, que é a dos mandamentos de Deus. Qual das duas nós devemos buscar? A dos preceitos. A outra, ninguém sabe. Por isso oramos: seja feita a tua vontade. Mas ela vai ser feita. Agora, a gente ora por questão de fé e desejo, porque a vontade de Deus sempre é a melhor. Lá em Atos 4, 27 a 28, vamos ver alguns versículos aqui hoje. Atos 27, 4, do 27 ao 28, diz assim... Marina tirou 10, muito bem, Marina. Atos 4, 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Esse versículo aqui está falando da morte de Jesus, os apóstolos falando e pregando e mostrando aos judeus como foi a morte de Jesus, e esse versículo fala da vontade dos preceitos ou mandamentos ou da vontade dos decretos. Essa é a prova do seminário. É a vontade dos decretos, não é? Porque Deus decretou que Jesus seria morto aqui por Herodes, Pilatos, todos juntos aqui, gentios, judeus, todos juntos, para sacrificar o Senhor Jesus Cristo. Já estava decretado, ninguém sabia como seria, sabia das profecias, e as profecias se cumpriram, mas porque em algumas partes da Escritura nós temos alguns decretos de Deus revelados. É uma exceção aí. Deus quis revelar alguns dos seus decretos, mas não quer dizer que nós devemos buscar conhecer os decretos de Deus, porque é impossível, a não ser os que foram revelados a título ali de exceção. Se a vontade dos preceitos ou dos mandamentos se refere às coisas como elas devem ser, a vontade decretiva se refere às coisas como elas de fato são. Então, os mandamentos, vontade de Deus, como as coisas devem ser. Depende do ser humano cumprir ou não cumprir. Nós temos uma ação aí nessa vontade, chamada vontade dos preceitos ou mandamentos. Você pode ser um crente que obedece os mandamentos de Deus, obviamente nunca vamos conseguir obedecer todos, é impossível pela nossa natureza de pecado, mas é possível você se esmerar e ter um progresso grande na sua santificação com Deus. Obviamente Deus é que tem que notar isso, não as pessoas necessariamente.
Mas a vontade dos decretos, ela mostra o que as coisas são. Pandemia, decreto de Deus. Pessoas que nascem e que morrem, são os decretos de Deus. Que Deus não elaborou agora, elaborou antes de tudo existir, do mundo existir. As coisas só estão se cumprindo segundo o que o Senhor decretou lá na eternidade passada. Então, Deus revelou certos decretos, como já falamos aqui, como profecias. E a vontade decretiva de Deus somente é percebida em retrospecto. Eu só sei o que é decreto de Deus a partir do que já passou, do passado. Tudo que aconteceu no passado da minha vida, nada foi por acaso. Eu acho que é aquela ideia da teologia da maldição, né, que existe aí no meio pentecostal. Porque lá no passado eu cometi um pecado ali. Eu me lembro, década de 80 para 90, até os quadros que você tinha na sua casa traziam maldição. Rapaz, hoje eu estou sofrendo porque eu tinha um quadro na minha casa pendurado e é maldição daquele quadro. Tem que pedir Me lembro de uma irmã aqui da igreja que disse que tacava óleo na casa todinha para poder tirar a maldição da casa, né? Não vou dizer quem é, mas então isso não existe. Se aconteceu alguma coisa no passado, decreto de Deus. Mas eu cometi meus pecados, até os pecados que eu cometi estão dentro dos decretos de Deus. Só cometi porque o Senhor decretou espaço para eu cometer tal pecado. Entende? Foi Deus que cometeu por mim? Óbvio que não. Mas Deus, ele decretou haver espaço ali para que eu pecasse. Entende? E então foi do que... Os nossos pecados não surpreendem Deus. Não acho que surpreendem Deus. Eu pequei. Deus já sabe. Ele já sabe porque tudo na nossa vida está contabilizado nos decretos do Senhor. Agora, obviamente, dentro da minha realidade humana, eu tenho que vencer os meus pecados e eu tenho que andar segundo a vontade dos mandamentos de Deus. O que é que isso nos ensina? Que eu não devo andar traumatizado com o meu passado. Tudo que passou está dentro do projeto do Senhor. Foi realizado porque Deus quis que fosse assim. Dentro da administração de Deus, até as minhas falhas e erros foram decretados pelo Senhor em um certo sentido. Então, eu não preciso olhar para o passado e viver triste, traumatizado ou me culpando dos meus erros do passado. Confesso meu pecado aqui hoje. Senhor, tem misericórdia de mim. E a partir de hoje, eu quero viver dessa forma. Porque o que conta para nós é o perdão do Senhor e o viver a partir de hoje. Sempre vivemos o presente. O passado nós entregamos nas mãos de Deus, confessamos o nosso pecado e continuamos. E é assim que vivemos no mundo corrompido pelo pecado. Olha o que diz lá Mateus 10, 29. Esse texto fala da vontade dos preceitos do Senhor e diz assim: não se vendem Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Na verdade, aqui é a vontade dos decretos do Senhor. Então, os fios de cabelo estão contados, né? Se o irmão Otávio estivesse aqui, se ele estiver assistindo esse vídeo, então é mais fácil contar os dele, né? Mas, o irmão Otávio, alguns entenderam. Mas a ideia é que nada escapa do plano do Senhor, dos decretos de Deus. Para nós, seres humanos, contar os fios de cabelo de uma cabeça é um negócio impossível. A areia do mar é um negócio, os grãos de areia, impossível. Mas para Deus não é. Ele tem tudo documentado, guardado na sua mente, porque Ele é o Senhor e Ele é Deus. É o conhecimento de Deus e dos seus caminhos que finalmente nos dá estabilidade na prática da sua vontade. Então, conhecer Deus, como nós observamos aqui em Mateus 10, 29 até o verso 31, é o que nos dá estabilidade. Eu posso ter tranquilidade em seguir a vontade dos mandamentos de Deus na minha vida, porque eu sei que eu sempre serei abençoado, apesar das minhas falhas e dos meus pecados.
Algumas questões importantes aqui sobre as vontades de Deus, a vontade de Deus. Você sempre cumpre a vontade de Deus? Como é que você responderia? As duas respostas são corretas. Sim e não. A vontade dos decretos, sim. Óbvio, porque tudo que passou no dia de hoje foi vontade de Deus, Deus decretou. Eu cumpri de um jeito ou de outro. Mas não, na vontade dos preceitos dos mandamentos, eu não cumpri a vontade efetiva, ideal, perfeita de Deus, porque certamente eu quebrei algum dos elementos dos mandamentos do Senhor. É complexo? É, mas a vida é complexa. A existência é complexa, a nossa realidade é complexa. Nós não podemos avaliar certas coisas de uma maneira tão simples. E na Bíblia é cheio dessa complexidade, e nós temos que nos acostumar a ler a Bíblia dessa forma para compreender Deus. Deus, ele é o ser mais incrível, todo-poderoso, ilimitado. Como você quer conhecer Deus e não se esforçar nem um pouquinho, não é verdade, para compreender essa vontade do Senhor? Outra pergunta, você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Sempre? O que é que você responderia? Agora todo mundo ficou com medo de responder, né? A gente sabe a vontade de Deus? Deveríamos saber a vontade dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus para a nossa vida. Sempre que eu leio a Bíblia, a vontade de Deus para a minha vida está na Bíblia. É isso que Deus quer para mim. Não tem em outro canto. A vontade de Deus para mim, para você, está na Bíblia, óbvio. Agora, o que vai acontecer comigo e com você amanhã, aí a gente não tem como saber. Percebe então como em um aspecto é difícil entender a vontade de Deus, mas no outro é muito fácil. E qual a vontade de Deus que nós devemos nos apegar? A revelada, a da palavra de Deus. Nós devemos ser especialistas na Bíblia. Nós não podemos fazer algumas perguntas tipo, será que isso é pecado? Eu não posso fazer essa pergunta. Eu tenho que saber se isso é pecado ou não. Será que se meu namoro não for tão santo, Deus não vai gostar? Óbvio que eu tenho que saber disso também, porque está na Bíblia, né? Como é que Deus quer que eu seja no meu trabalho? Está na Bíblia também. Então, está lá. Entende? Então, tem certas questões da vontade de Deus que nós não devemos mais perguntar. Por quê? Porque essas perguntas só sinalizam uma coisa. Eu não estudo a Bíblia. Eu não conheço a palavra de Deus. E é por isso que eu faço tais perguntas. Eu tenho que estudar na Bíblia para saber qual é a vontade de Deus. Eu sei que é mais fácil perguntar para o pastor, mas não é interessante. É interessante você estudar, ler a sua Bíblia e, obviamente, pedir alguns auxílios, é claro, óbvio, a igreja é para isso, os pastores são para isso. No entanto, eu tenho que descobrir na Bíblia, porque esse livro traz a vontade revelada de Deus, que é o que eu preciso saber. Eu estou triste, minha tristeza se justifica? Eu estando triste, eu dou glórias a Deus? Entende? Então, como é o culto ao Senhor? Eu estou cultuando bem a Deus? Então, são questões e muitas outras questões que nós nem devemos mais nos perguntar, porque a Bíblia responde e eu já devo saber as respostas. Se eu não sei, eu vou atrás de saber. Se eu não sei, eu vou atrás de saber, porque eu tenho que ter as respostas para viver segundo a vontade de Deus. Essa é a diferença entre a vontade dos decretos e a vontade dos mandamentos de Deus. E vivendo assim, entendendo a vontade do Senhor, certamente viveremos de um modo mais feliz e abençoado. Lembre-se de Deuteronômio 29, 29. Esse texto é muito claro sobre o que estamos estudando. Lembram desse versículo? Tudo que você não consegue entender, você diz Deuteronômio 29, 29. Né? Só que tem muita gente que fala desse versículo e está revelado na Bíblia. Não é verdade? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei.
eles já sabiam os dois tipos de vontade de Deus, as encobertas e as reveladas. Só Deus sabe como é que a gente faz para amar a esposa. Não, está revelado na Bíblia. Então não é só Deus que sabe, não. Da mesma forma a esposa para com o marido, os filhos obedecendo os pais, né, e os pais ensinando os filhos. Então, essa é a vontade do Senhor. Tiago também nos lembra disso em Tiago 4, verso 13. Olha o que diz Tiago 4, 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Qual foi o erro dessa pessoa fictícia que Tiago invoca aqui? É porque ela assumiu que já sabia o que iria acontecer. Vamos fazer assim, eu vou vender tudo o que eu tenho, vamos nos mudar para a Amazônia e vamos lá investir na extração da borracha. Já pensou? Será que isso vai dar certo? Não é verdade? Será que isso vai funcionar? Na minha cabeça vai. Mas, aí vem o verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Pastor, eu já orei. Se eu orei, vai dar certo. Quem disse? Muitas pessoas vêm para mim falando isso. Não, pastor, eu já orei. Então, se eu já orei, está abençoado, é isso aí, eu orei. O fato de você orar e pedir não te garante que vai ser do jeito que você planejou. Não te garante. Vai ser do jeito que Deus decretou, que pode ser bem diferente do jeito que você planejou. Pode ser diametralmente diferente, pode até coincidir, mas você vai arriscar? Deus é que tem o controle das coisas. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Entende? Então, todo dia é um dia que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Há uma estabilidade na nossa vida, porque o Senhor sabe que se nós vivêssemos um grau de instabilidade muito forte, nós surtaríamos. Nós ficaríamos loucos, nós perderíamos o controle. Nós precisamos de uma estabilidade de horários para poder viver com tranquilidade. Se estivéssemos vivendo num cenário de guerra, todo mundo se escondendo, o inimigo chegando ali, nós tendo que sobreviver dia após dia, nós estaríamos perturbados e quando a guerra acabasse, seria um prejuízo para as futuras gerações, né? Todos com problemas psicológicos, emocionais, irreversíveis, até talvez algumas gerações. Então, temos que ter esse entendimento. Nós não temos o domínio da vida. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não faça planos, achando que só porque você orou e é um crente fiel que jejua, o seu plano vai dar certo. Muitos fizeram isso e sofreram bastante. Isso não é viver pela fé, certo? Isso não é viver pela fé. Alguns dizem, não, mas Abraão viveu pela fé, saiu da terra dele e foi lá para Canaã. Você sabe quem era Abraão? Um homem muito rico. Abraão tinha um exército. Abraão tinha muitos servos. E ele pôde sair da terra dele, fazer uma viagem louca, naquela época era uma viagem maluca mesmo, e chegar em Canaã. E ninguém o atacou. E quando ele atacou 5 reis para resgatar Ló, seu sobrinho, ele venceu a batalha. Deus abençoou, mas ele tinha um exército. Abraão não era qualquer pessoa, ele tinha um plano, certo? Ele tinha uma estratégia, ele tinha recursos. Viver pela fé não é simplesmente dizer, eu orei e agora eu vou fazer aquilo que eu entendo que Deus colocou na minha cabeça e vai dar certo. Eu não sei. Deus não me revelou. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Infelizmente, muitos fazem isso e sofrem bastante. Vamos orar ao Senhor para que sejamos daqueles que vivem essa vontade dos mandamentos e pela fé confiam nos decretos de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá diariamente. A estabilidade da nossa vida, a certeza da salvação em Cristo Jesus, o amor que o Senhor tem para conosco,
a certeza do cuidado diário do Senhor para com a nossa esposa e os nossos filhos, a nossa renda, a nossa saúde, está tudo nas mãos do Senhor. O Senhor já decretou todas as coisas. E entendemos, ó Pai, que embora oremos, seja feita a tua vontade, Senhor Deus, sabemos que ela será feita, porque o Senhor é Deus soberano sobre tudo. E a tua palavra nos humilha, nos mostra o nosso lugar, e que nós devemos viver dependentes de ti, dia após dia, suplicando tua graça e misericórdia, porque o Senhor é um Deus bom e gracioso para cuidar de todos nós. Obrigado, Senhor Deus, porque temos o teu favor sobre nós, porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então orar ao Senhor nos nossos grupos de oração.